seja bem-vindo! Hoje é sexta-feira, dia 4 de novembro de 2022. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Dados da cobertura vacinal contra a poliomielite. Vacinação contra a dengue. Foi divulgado o calendário de matrículas da rede estadual. E ainda, celulares sendo vendidos sem os acessórios. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. O Centro de Pesquisas Clínicas da Universidade Federal de Pelotas está convocando voluntários para participar dos estudos de uma vacina contra a dengue. Para participar, é necessário ter entre 18 e 59 anos. Confira agora. Desde 2009, o Instituto Butantan atua no desenvolvimento de uma vacina contra a dengue em parceria com o Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. E agora também com o Centro de Pesquisas Clínicas da Universidade Federal de Pelotas. A UFPEL está em busca de voluntários entre 18 e 59 anos para participarem do estudo. Atualmente, o ensaio clínico está na fase 3, avaliando a eficácia e segurança da vacina da dengue. Estão sendo usados duplo cego randomizado e controlado com placebo. Para participar, os interessados devem estar saudáveis, nunca terem contraído dengue e não possuir doenças crônicas mal controladas. Vale lembrar que a dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que é proliferado a partir de pontos de água acumulada, principalmente no Brasil. É uma doença que causa preocupação por conta do número de casos expressivos nos últimos anos. Vamos ver agora os dados atualizados sobre a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite aqui no Rio Grande do Sul. A meta da campanha era alcançar 95% das imunizações de crianças de 1 a 4 anos. Confira. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite aconteceu em todo o Brasil. No dia 22 de outubro, a campanha foi encerrada. E em alguns municípios, ela foi estendida até o dia 30 de outubro. A meta a ser alcançada era de 95% das crianças de 1 a 4 anos imunizadas. Aqui no Rio Grande do Sul, 327 municípios atingiram a meta de imunização. Os outros 170 municípios não alcançaram a meta de vacinação durante a campanha. Até o final da campanha, foram aplicadas 432.372 doses no estado do Rio Grande do Sul, o que equivale a 78,7% de cobertura vacinal, acima da média nacional, que foi de 72,57%. Vale lembrar que, para não ter risco da doença voltar, é extremamente importante seguir com as coberturas vacinais contra a poliomielite, acima de 95%. A última vez que o Brasil registrou um caso foi no final dos anos 80. Em 2022, foi registrado um caso nos Estados Unidos. E estudos realizados pela Organização Pan-Americana da Saúde e do Ministério da Saúde, o Rio Grande do Sul foi apontado como um local com risco de reintrodução do vírus. Vamos conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira. A tarde será de sol na maioria das cidades da região do estado. O tempo ficará firme e as temperaturas máximas variam entre 20 e 25 graus. A umidade estará bastante alta em algumas regiões aqui no litoral sul, pode chegar a 99%. Vamos então conferir a previsão de hoje para a sua cidade. Tarde de clima estável em Rio Grande. Hoje será parecido como ontem, sol com algumas nuvens.
e sem chances de chuva. Entre a parte da tarde e da noite, os ventos estarão fracos e serão de 12 km por hora nesta tarde. Já a umidade deve aumentar e até o fim do dia pode chegar a 87%. A temperatura fica entre 23 graus a máxima e 8 graus a mínima. Em São José do Norte, o tempo estará firme e não haverá riscos de chuva. Os ventos estarão mais fortes que ontem e chegam a 27 km por hora. A umidade deve aumentar e fica em 93% até a parte da noite. A temperatura máxima fica entre 21 graus e a mínima 11 graus. Dom Pedrito também terá uma tarde com sol e sem nuvens no céu, assim como ontem, e não haverá risco de chuva. Os ventos podem chegar aos 17 km por hora. A umidade durante a tarde será baixa e fica nos 44%. A temperatura fica entre 25 graus a máxima e 8 graus a mínima. Camaquã terá uma tarde com a diminuição das nuvens e a presença do sol, e não haverá riscos de chuva. Os ventos também serão fracos e ficam em 15 km por hora, e a umidade nesta tarde será de 53%. A temperatura fica entre 25 graus a máxima e 12 graus a mínima. Já em Venâncio Aires, depois da névoa ao amanhecer, a tarde será de sol e algumas nuvens, e não haverá riscos de chuva. Os ventos ficarão fracos e não passarão dos 10 km por hora. A umidade, que esteve bem alta pela manhã, irá diminuir e ficará na casa dos 54%. A temperatura fica entre 22 graus a máxima e 13 graus a mínima. O novo calendário da Rede Estadual de Ensino foi divulgado pela Secretaria da Educação. Confira agora o cronograma para as matrículas, rematrículas e transferências do ano letivo de 2023. Foi definido pela Secretaria da Educação o novo calendário do ano letivo de 2023 para as matrículas na Rede Estadual de Ensino. Do dia 7 ao dia 27 de novembro está aberto o período para as matrículas. O período para as rematrículas foi definido também entre os dias 7 e 27 de novembro. As transferências podem ser realizadas entre os dias 2 e 13 de janeiro de 2023. Confira agora o cronograma completo. Mais informações você pode acessar ao site Seduc, educação.rs.gov.br. Na hora de escolher um smartphone, o consumidor não pensa apenas na marca, valor e na estética, mas também nos acessórios que acompanham o aparelho, ou que deveriam. As duas principais marcas em atuação no mercado brasileiro estão vendendo seus modelos sem seus acessórios. Confira. Em outubro de 2020, a Apple deixou de incluir o carregador nas vendas de todos os seus celulares com a justificativa de que a decisão faz parte de seus objetivos ambientais, destacando que, assim, reduz o uso de zinco e plástico, além de ajudar a empresa a diminuir a emissão de mais de 2 milhões de toneladas métricas de carbono. Em janeiro de 2021, foi a vez da Samsung, que não só passou a não incluir o carregador, como também os fones de ouvido, somente o cabo USB, usando o mesmo motivo de sua concorrente. Sem contar que, com as mudanças na estética dos aparelhos, as entradas para conectar o carregador também mudam, causando mais um problema devido à incompatibilidade com os cabos antigos. De lá para cá, o Ministério da Justiça e Segurança Pública afirmou que notificou tanto a Apple quanto a Samsung por não seguirem orientações para justificar a falta de carregadores em seus celulares. Isso foi em outubro de 2021. Já em maio deste ano, a Secretaria Nacional do Consumidor orientou as mais de 900 unidades do Procon no Brasil a iniciarem processos administrativos contra a Apple e a Samsung pela venda de celulares sem carregadores.
Em agosto, a Samsung incluiu o acessório em 2 aparelhos. Já a Apple continua a venda sem ele, apesar da decisão judicial, no dia 6 de setembro, que determinou ainda que reembolse ou entregue o carregador a quem comprou o aparelho de outubro de 2020 até hoje, sob pena de R$100 milhões a ser depositada em um fundo de direitos difusos. Revendedores da marca foram notificados sobre a possibilidade de multa também. A Apple já recorreu da decisão, obtida pela ação civil pública impetrada pela Associação Brasileira dos Mutuários, Consumidores e Contribuintes, afirmando em nota que os modelos de iPhone vendidos no Brasil estão em conformidade com os regulamentos locais e que está trabalhando com a Senacom em uma solução, mas que já ganhou várias decisões judiciais no Brasil sobre esse assunto. Se ao fim do processo for confirmada a sentença, todos os consumidores brasileiros poderão se beneficiar da decisão. A palavra final, ao que tudo indica, caberá à Agência Nacional de Telecomunicações, que, enquanto analisa o caso, afirma que a venda sem carregador é permitida. Hoje, os principais padrões para recarregar os aparelhos são o tradicional USB, USB micro, USB-A, USB-C e o chamado Lightning. Como forma de ajudar a reduzir o volume de lixo eletrônico, principal argumento dos fabricantes para não incluir o carregador, a União Europeia determinou a padronização da entrada USB-C para todos os aparelhos a partir de 2024. No Brasil, essa padronização está sendo estudada pela Anatel, que realizou uma consulta pública sobre o tema e agora analisa as contribuições, mas sem data para a conclusão. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta sexta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, você pode procurar por TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra o nosso jornal completo lá, todos os programas do Sala de Entrevistas e ainda a Agenda dos Pastores. Obrigada pela companhia nesta tarde e até amanhã.